Fala, jovem, tudo bem com você? Vamos aí de Física 6 mais uma vez. Hoje trabalhando aí os princípios da mecânica quântica, né? Então, é um assunto bem extenso. Infelizmente, no ensino médio, a gente não explora ainda tanto a física quântica e a própria teoria da relatividade, embora sejam temas que já têm assim mais de 100 anos aí de desenvolvimento. Isso para a história da ciência ainda é relativamente novo, né? Mas e também pela complexidade desses eventos, desses fenômenos, eles não são tão aprofundados no ensino médio. Porém, acredito que dá sim para ser mais trabalhado isso no ensino médio. E nós temos aí um fator limitante, que é o tempo, né? Mas então nós vamos nessa aula fazer uma apresentação de conceitos principais de mecânica quântica, tá? De física quântica. Eu ia começar falando do efeito fotoelétrico, mas eu acho que faz mais sentido, fica mais fácil entender o efeito fotoelétrico quando a gente já tem uma visão geral dos modelos atômicos da mecânica quântica. Então, a gente vai ver primeiro essa apresentação. Depois eu vou gravar um outro vídeo com resolução de exercícios, ainda relacionados à física quântica, esses conceitos básicos. E depois a gente parte para o efeito fotoelétrico, um vídeo explicativo e também com resolução de exercícios, tá bom? E quero pedir aí para você dar aquele like aí no vídeo, né? Se inscrever no canal, aquilo que você já sabe, né? Ativar os sininhos para receber as notificações. Então é isso, pessoal. Deixa eu organizar aqui a apresentação para vocês. Eu vou diminuir aqui primeiro a minha imagem, depois eu coloco novamente. Então, eu chamo essa palestra de A Misteriosa Física Quântica, né? Porque a física quântica ela realmente é muito misteriosa, ela traz assim quebra de paradigmas, né? Porque são resultados que são inesperados, né? Para desde o início da física quântica, as primeiras descobertas, os resultados obtidos contrariavam o senso comum, contrariavam o que se sabia de física na época, né? E tem essa frase bem conhecida aqui do Feynman, né? Richard Feynman, um grande físico, prêmio Nobel em física quântica, tem livros famosos escritos por ele que são usados nos cursos de física, né? Posso dizer seguramente que ninguém entende a física quântica. A gente pode até operar, fazer cálculos, compreender como que os fenômenos se apresentam de forma matemática, né, principalmente, mas entender mesmo a física quântica é um grande mistério ainda, tá? Então, por isso, essa frase do Feynman. E aí, ao longo das explicações, vocês vão entender também o que ele quis dizer com isso. Bom, então, pessoal, nós vamos começar falando aqui dos modelos atômicos, né? Porque para entender a física quântica, ou pelo menos tentar entender os principais conceitos, a gente precisa rever os modelos atômicos. Então, há muitos anos atrás, desde antes de Cristo, os gregos já acreditavam que haveria uma partícula que compõe toda a matéria, né? Ou seja, se eu pegar uma rocha, eu vou dividindo ao meio, sobra um grãozinho de areia, divido ao meio, um grão de areia ainda menor, dividindo, chegaria num pedacinho, numa partícula indivisível, que chamaram de átomo, que significa exatamente não divisível. A significa não, tomou divisível, tá? Somente em 1808 que Dalton compreende o átomo como uma esfera homogênea, então esse modelo atômico ficou conhecido como modelo da bola de bilhar,
E aí, para Dalton, o átomo ele é uma esfera homogênea, ou seja, uma mesma distribuição de massa, maciça, por isso a comparação com a bola de bilhar, indivisível, indestrutível, imperecível e sem carga elétrica. Então esse é o que a gente conhece como um primeiro modelo atômico, né? Com uma caracterização mais definida do átomo. E em 1897, Thomson, através de um experimento com raios catódicos, ele fez uma descoberta muito importante. Ele não só descobriu o elétron, como conseguiu, por meio desse experimento, determinar a razão entre a carga e a massa do elétron. Ele fez aqui Os raios catódicos, eles são... Você pode observar, por exemplo, naqueles tubos de neon, de letreiros de hotéis, faixas luminosas, né? Hoje em dia tem usado menos, mas ainda se utiliza. Então, os raios catódicos são raios que eles defletem na presença de um campo elétrico, né? E eles são desviados justamente pela atração pelo polo positivo, ou seja, eles são formados por partículas negativas, que seriam justamente os elétrons, né? E aí, por meio dessa deflexão, que o Thomson determinou a razão carga-massa do elétron. Por isso ele ganhou o prêmio Nobel em 1906. Então aqui a gente começa a ter um modelo atômico já com uma comprovação experimental de uma partícula detectada no átomo, que é o elétron. E isso permitiu Thomson propor um novo modelo atômico, não mais uma esfera maciça, indivisível, sem carga elétrica, como a bola de bilhar de Dalton. Mas Thomson propõe um modelo que ficou conhecido como pudim com passas ou pudim de ameixas. Para ele, o átomo seria então uma esfera, continuaria sendo uma esfera, positivamente carregada, mas com elétrons distribuídos em seu conteúdo, porque ele tinha acabado de descobrir o elétron, né? Então, ele propõe esse modelo já contendo as partículas negativamente carregadas, que nós sabemos que são os elétrons. E em 1911, Ernest Rutherford fez uma grande descoberta que permitiu aperfeiçoar ainda mais o modelo atômico, que até então o mais aceito era o de Thomson, pela comprovação experimental dele. Rutherford descobriu, por meio desse experimento, em que ele pegou uma lâmina fina de ouro, bombardeou com polônio, que é um elemento radioativo. O polônio ele bombardeou com partículas alfa. Partículas alfa são partículas que é um núcleo de hélio, então ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, o que dá uma massa atômica 4, né? E esse núcleo de hélio, ao bombardear essa lâmina de ouro, o que ele esperava? Se o átomo fosse uma carga positiva, com partículas negativas distribuídas, ele esperava um resultado assim, sem que houvessem grandes deflexões, né? Porém, na realidade, ele esperava que a maioria das partículas voltassem, né? Se a gente pensar assim, vamos pensar que essa lâmina de ouro ela é formada por, se fosse um modelo pudim com passas, então as cargas seriam positivas com pequenas esferas negativamente carregadas. Então a expectativa era que a maioria das partículas fossem refletidas. Mas o que ele observou foi o contrário, a maioria atravessou a lâmina de ouro com pequena deflexão. E algumas poucas voltavam. Então, fazendo a estatística dessas partículas, porque essa superfície aqui de sulfeto de zinco,
ela brilhava conforme a incidência do polônio. Então, toda essa placa aqui revelou onde que estava tendo maior e menor incidência dessas partículas de polônio, partículas positivamente carregadas. E aí a conclusão que ele chegou, que o átomo é na realidade um grande vazio e tem uma região central positiva, que ele chamou de núcleo. Então ele chega num novo modelo atômico, que ficou conhecido como modelo planetário do átomo, um núcleo positivamente carregado, concentrado numa pequeníssima região, e o restante do átomo um grande vazio, onde ficariam os elétrons. Tá? Devido a esse núcleo pequeno, concentrado aqui no meio de cada átomo, isso explica a deflexão intensa de algumas partículas alfa. Mas como ele é um grande vazio, então boa parte das partículas atravessaram a, a, a lâmina de ouro, né? Boa parte das partículas positivas de polônio, do núcleo de hélio, atravessaram a lâmina de ouro, tá? E aí, tem alguns problemas esse modelo, né? Na época foram levantadas algumas questões, porque olha, se o elétron gira ao redor do núcleo, como está previsto aqui, se o elétron gira ao redor do núcleo, então nós teríamos um problema, porque olha só, uma carga elétrica, primeiro que pelo fato de ser uma carga negativa, ela seria atraída por atração elétrica em direção à carga positiva, que é o núcleo do átomo. E o outro problema é que um elétron em movimento, uma carga elétrica em movimento, ela emite ondas eletromagnéticas. E isso diminuiria a energia cinética do elétron. Então, ele perderia velocidade e iria colapsar em direção ao núcleo. Iria causar um verdadeiro colapso no átomo. O átomo ele não seria estável se fosse realmente dessa forma, com cargas elétricas orbitando ao redor do núcleo positivo. Então, havia uma questão a ser respondida, né? Como explicar isso? Então, aí a gente já tem... Bom, já estamos no universo da física quântica, porque estamos estudando as partículas subatômicas, né? Então, já é o universo da física quântica. E aí vem a ideia de quantização com mais força quando Bohr traz um aprimoramento ao modelo atômico de Rutherford. Bom, para falar disso, fica mais fácil falar primeiramente da teoria quântica de Planck, tá? Mas como a gente está falando dos modelos atômicos, eu vou falar do modelo atômico de Bohr e na sequência eu falo da teoria quântica proposta por Planck. O que Bohr observou? Que os elétrons eles têm regiões muito bem definidas onde eles podem orbitar. Essa região 1 é o que a gente chama na química de camada 1, ou nível de energia 1. A região 2 é o nível de energia 2, ou camada 2, nível de energia 3 e assim por diante. Quanto mais externo o nível, maior a energia do orbital, tá? Maior a energia daquele elétron. Então ele tem essa região central, que é o núcleo. Aqui está fora de escala, obviamente o núcleo ele é bem menor comparado ao tamanho total do átomo. E tem esses níveis de energia, K, L, M. Então basicamente o que Bohr definiu, com base na teoria quântica de Planck, é que os elétrons assumem órbitas bem definidas. Ele não pode assumir qualquer órbita. E por esse motivo nós temos a palavra quântica. Quântica significa algo quantizado, algo discreto, ou seja, é como uma escada, você não tem, ou você tem um degrau, ou você tem 2 degraus, ou você tem 3 degraus, né? Você não tem assim um degrau 2,5, não tem número com vírgula, número fracionário, são números inteiros, então ou o elétron está na órbita 1,
ou ele vai para a órbita 2, ou ele vai para a órbita 3. Então, a quantidade de energia que ele absorve ou emite é quantizada. Isso é a teoria quântica de Planck. Né? A emissão ou absorção de energia num átomo é quantizada. E aí, usando dessa ideia, Bohr propõe esse modelo atômico, que ficou conhecido como o modelo atômico de Rutherford e Bohr. A contribuição de Rutherford foi a descoberta do núcleo atômico, positivo, e que o átomo é um grande vazio, e a contribuição de Bohr são as órbitas quantizadas. Tá? Um fenômeno interessante e muito comum no nosso dia a dia é justamente quando o elétron volta para um nível menos energético, ele tem que perder energia. E ele faz isso perdendo um fóton, ou emitindo um fóton, que é luz. Então, isso acontece nessas lâmpadas fluorescentes, por exemplo. Você fornece energia elétrica para a lâmpada, dentro dela ela tem um gás, esse gás absorve essa energia elétrica, então os elétrons do gás absorvem energia, vão para um nível mais energético, só que isso não é estável. Então, o que o gás faz? Os elétrons desse gás emitem de novo essa energia absorvida na forma de luz e voltam para uma situação mais estável no seu orbital. Tá? E isso é um princípio quântico que é o formato como essa energia é emitida. Essa energia ela não pode ser emitida num valor qualquer. Ela é emitida num valor fixo, discreto, denominado energia quântica, né? Então, se saltar 2 níveis energéticos, vai ter um certo valor de energia emitida. A energia do fóton ela é quantizada. Vou explicar melhor agora falando da radiação do corpo negro. Tá? Então, o que eles observavam na época? Na época que estavam por volta de 1900, existia um problema não resolvido na física, que era da radiação do corpo negro. Então, o corpo negro, o que é um corpo negro? O corpo negro é um forno que ele é considerado um absorvedor ideal de radiação. Então, para isso, você imagina um forno muito quente. Um forno muito quente, ele fica tão quente que ele chega a emitir radiação. Né? Ele absorve e emite radiação. Então, um forno superaquecido é um exemplo de corpo negro. Se você observar, não sei se vocês já viram, corpos muito quentes emitem luz, né? E a cor depende da radiação. A radiação, aliás, a cor, ela depende da temperatura. Pode ver, por exemplo, metais superaquecidos, que eles brilham muito, né? Vai do vermelho, aí depois fica um branco, um amarelo, um branco. Então, essa cor emitida, ela depende da temperatura. E, inclusive, a radiação ela pode ser invisível. Nós emitimos radiação, uma radiação infravermelha, porque nós temos uma certa temperatura. Tanto é que tem animais que enxergam no infravermelho. Eles enxergam aquilo que emite calor. Tá? Muito bem, qual que era o problema da época? Essa radiação emitida por um corpo negro, por um forno, ela não se adequava ao gráfico da potência da luz em função do comprimento de onda, que vai definir a cor, né? Para a teoria clássica da física, os resultados experimentais não concordavam com a teoria. Então, até que Planck teve o insight de pensar assim, mas e se essa emissão de radiação for quantizada, ou seja, em quantidades discretas de energia? Não valores quaisquer, mas sim valores pré-determinados. Ao fazer isso, Planck chegou numa fórmula de densidade de potência em que os resultados experimentais se ajustam aos resultados teóricos previstos por Planck. Então, Planck é considerado o pai da mecânica quântica, porque foi quem primeiro
propôs a quantização de energia ao afirmar que a energia emitida ou absorvida por um corpo negro, no caso, né, por um átomo, ela é sempre em quantidades discretas. É aquela história, você não tem 1,5 degraus numa escada. Ou você tem um degrau, você tem 2 degraus, ou você tem 3 degraus, tá bom? Então, essa é a ideia de quantização de energia. Então, o Planck, ele define, ganhou o prêmio Nobel por isso, em 1918, e ele define a energia absorvida ou emitida por uma partícula como sendo uma constante, que ficou conhecida como constante de Planck, vezes a frequência da radiação. Essa frequência, então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Por exemplo, o roxo aqui tem maior frequência que o vermelho, tá? Então, e assim também o ultravioleta tem uma frequência maior ainda que o violeta. Então, quanto maior a frequência, maior a energia da radiação, tá bom? E essa é o conceito de quantum de energia. A energia absorvida ou emitida por um corpo negro, ela é sempre múltiplo de n, que n são valores inteiros, 1, 2 ou 3. Tá? Esse é o postulado de Planck. E foi esse postulado que o Bohr utilizou, esse postulado que ele utilizou para chegar nessa equação, para explicar a radiação do corpo negro. Então, só explicou-se satisfatoriamente a radiação do corpo negro usando esse princípio de que a energia é quantizada. E o Bohr, também usando esse princípio, propõe esse modelo atômico, tá? Justamente porque o fóton também ele só é emitido ou absorvido em valores fixos, né? Valores quantizados. E usando esse princípio que Albert Einstein explicou o efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Se você imaginar um metal ele tem elétrons livres, certo? E existem metais que quando você incide radiação, luz, seja ela infravermelha, no visível ou no ultravioleta, aí vai depender do metal, dependendo da luz incidente, são ejetados elétrons desse metal, que você pode coletar num experimento, por exemplo, e medir a corrente. Só que isso não era explicado pela física clássica. Então, o que Einstein fez? Ele utilizou esse princípio do Planck, da energia quantizada, ele pensou assim, não, essa energia absorvida por esses elétrons, os fótons de luz atingindo esses elétrons, isso acontece de maneira quantizada. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, olha, Einstein definiu a luz como constituída por pacotes de energia. Pacotes no sentido de que ou você tem um pacote, ou você tem dois pacotes, ou você tem um fóton, ou você tem dois fótons. Ele quebra aquela ideia de que a luz é uma onda. Ele traz a ideia de que a luz são partículas, que ele, para não chamar de partícula, definiu como pacotes de energia. Porque se você fala em pacotes de energia, cabe aí tanto o entendimento de que é energia mesmo ou que seriam pequeníssimas partículas, tá? O fato é que esses fótons de luz, esses pacotes de energia que compõem a luz, eles têm uma certa energia do fóton, que vai ser igual, por uma questão de conservação de energia, vai ser a energia cinética desse fotoelétron emitido, mais o que ele definiu de função trabalho. Função trabalho é a energia mínima necessária para arrancar esse elétron do metal. Porque ele está preso ao metal, porque o núcleo do metal, o núcleo dos átomos do metal é positivo, então
o elétron está preso ao metal por esse motivo, certo? Está preso ao núcleo. Se a gente olhar aqui no modelo de Bohr, né, o elétron está aqui numa órbita, que a gente não sabe bem como ela é, e para retirar esse elétron eu preciso fornecer energia. Então, tem as duas situações. Se o elétron perde energia e vai para uma camada menor, ele emite luz, ele emite fóton. Mas a outra situação é o fóton colidir com esse elétron e arrancar esse elétron para um nível mais externo, a ponto até de arrancá-lo do átomo, né? Que é o caso do efeito fotoelétrico. E onde a gente encontra isso? Nas células fotovoltaicas, na geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas, né? Basicamente, uma placa fotovoltaica faz isso, recebe a radiação do sol ou de outro tipo de luz e elétrons são emitidos daquela placa e coletados e fornece energia elétrica às residências, aos equipamentos, enfim. Então, olha só a grande aplicabilidade disso, né? Que só um problema que só foi resolvido devido a considerar a teoria quântica da matéria, tá? Proposta por Planck. Então vejam, por conservação de energia, a energia mínima que eu preciso para arrancar esse elétron do metal chama função trabalho, mais a energia cinética do elétron, se ele for arrancado, vai ser igual à energia do fóton. Bom, semana que vem eu vou entrar em mais detalhes com vocês no próximo vídeo, falando só de efeito fotoelétrico, aplicando essa equação em exercícios e mostrando situações em que isso se aplica, tá? E aí surge uma outra questão, porque se para Einstein a luz é constituída por fótons, pacotes de energia, partículas, como que fica os experimentos em que a luz se apresenta como onda? Como interferência, reflexão, refração. A luz, então a luz ela está sempre em torno desse mistério que é a física quântica, porque a luz ela tem esse comportamento conhecido como comportamento dual ou dualidade onda-partícula. Em determinados experimentos a luz se comporta como onda, mas em determinados experimentos, como o efeito fotoelétrico, você só explica entendendo a luz como partícula. Ou nesses experimentos de radiação do corpo negro, né? Embora a gente esteja falando em termos de energia, mas o próprio Einstein depois ele trouxe a equivalência entre massa e energia. Então, de Broglie, que foi um grande físico quântico, físico francês, em seu doutorado ele postulou ele chegou numa equação, mas justamente partindo do princípio de que o que explica essa dualidade onda-partícula é que a luz é partícula que tem associada a ela um comprimento de onda. Na realidade, toda a matéria tem associada a ela um comprimento de onda, mas nós, um ser humano, um objeto, né, um objeto qualquer, tem um tamanho tão grande que o comprimento de onda é muito pequeno. E essa equação dá conta disso. Se você observar aqui, ó, o comprimento de onda é inversamente proporcional à massa. Então, quanto maior a massa do objeto, menor o comprimento de onda. Eu não consigo detectar a onda. Mas se eu estou falando de um elétron, de um fóton, de uma partícula subatômica, a massa é tão pequena que o comprimento de onda é relativamente grande. Então você consegue detectar. Então essa foi a grande sacada do de Broglie. Perceber que a partícula ela traz com ela associada uma onda. Ou seja, toda partícula, eu posso falar em partícula onda. Ela é partícula, mas ela também tem comportamento de onda. Aí, dependendo do experimento, você vai detectar mais um comportamento ou outro. Então, aqui, ó, o comprimento de onda de de Broglie. O comprimento da onda associada a uma partícula é a constante h de Planck, constante de Planck, sobre a massa da partícula vezes a sua velocidade, que no caso do fóton vai ser a própria velocidade da luz. Não tenho aqui o valor da constante de Planck, né? Esse é um valor
conhecido aí para constante de Planck, que é esse valor H que substitui aqui na equação. E em 1926, Schrödinger traz aí uma equação que, claro que aqui a gente não aborda ela no ensino médio, né? A gente fala de Schrödinger, da contribuição dele no ensino médio de forma mais qualitativa, de forma mais conceitual, né? E não matemática, mas porque exige um cálculo aqui, né? Um cálculo diferencial integral, mas basicamente o que Schrödinger mostra com essa equação é que é o seguinte: como que essa onda evolui com o tempo, né? Como que o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo, e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1933, então aí já é no âmbito da física teórica, né? Então, basicamente, essa equação ela vai me dar uma noção de como que as partículas se comportam se elas encontram barreiras de potencial, se elas são confinadas numa caixa, sistemas de osciladores massa-mola, que é uma forma de descrever como que interagem as partículas no sistema subatômico, né? Então, é uma equação de grande relevância para a física quântica. E um outro princípio fundamental da física quântica é o princípio da incerteza de Heisenberg. Eu já falei um pouco, não usando essas palavras, quando eu disse que num modelo atômico aqui, num átomo, a gente não sabe muito bem como que é a órbita desse elétron. Se você olhar aqui esse modelo, o primeiro modelo planetário, né, ele pensava que o elétron orbitaria como fosse uma órbita elíptica, como se fosse uma órbita de um planeta ao redor do Sol, por isso ficou conhecido como modelo planetário. Já vimos que isso teria um problema, né, do ponto de vista da física clássica, mas do ponto de vista da física quântica, o elétron ele assume órbitas bem definidas e na prática a gente não sabe exatamente ainda por que é assim, então isso é um dos mistérios da física quântica. Por que no mundo subatômico tem essas regiões bem definidas, né? A gente sabe calcular isso, sabe que isso é quantizado, que essa energia emitida ou absorvida pelo átomo é a constante de Planck vezes a frequência. Mas enfim, aí o que acontece? Nós não sabemos como esse elétron se comporta nessa órbita, se ele gira. Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, por exemplo. Ele pode estar num ponto e desaparecer e aparecer no outro, pelos cálculos. Então isso contraria muito o senso comum, né? E faz parte do princípio da incerteza de Heisenberg. O que diz esse princípio da incerteza? Quanto mais precisamente você medir a posição de uma partícula, menos precisão você vai ter na medida da sua velocidade. Então ele chegou nessa equação aqui, que a incerteza na posição, que é o ΔX, vezes a incerteza do momento, momento vocês sabem que é massa vezes velocidade, né? Então, o momento linear é massa vezes velocidade, então ele basicamente está relacionado à velocidade da partícula. Esse produto ele tem que ser maior ou igual à constante de Planck sobre 2π. E aí o que acontece? Vou dar um exemplo para ilustrar isso. Imagina que você quer enxergar um elétron para saber em que posição que ele está no átomo. Ok, vou enxergar o elétron. Como que eu vou olhar um elétron? Vou usar um microscópio, né? Ok, vou usar um microscópio. Que microscópio que eu vou usar? Bom, para enxergar partículas eu tenho que usar um microscópio eletrônico. Microscópio óptico não dá. E o que é o microscópio eletrônico? É um sistema que bombardeia elétrons na amostra. Então você vai ver um elétron bombardeando ele com milhões de elétrons. Então, quer dizer, você vai alterar a posição desse elétron quando esses elétrons que compõem aí o microscópio eletrônico chegarem lá. E não só isso, você vai alterar também a velocidade, porque vai ser uma colisão, muitas colisões. Então, o princípio da incerteza ele tem a ver com a medida, né? Então, se você for medir a posição
certamente você vai alterar a velocidade. Se você medir a velocidade, certamente você vai alterar a posição. De modo que você não tem como definir com certeza a posição do átomo. Então, o que você tem é uma verdadeira nuvem eletrônica, né? Uma nuvem eletrônica. Ou seja, você tem uma região onde o elétron pode estar em qualquer ponto ali daquela região, daquele orbital. E aí você quer me fazer uma pergunta, né? Que é o que eu acabei de explicar. Um único fóton que atinja um elétron já vai alterar o movimento dele. E isso é imprevisível, você não sabe como vai ser essa alteração. Por isso que, se você quiser determinar a posição de um elétron usando luz, né, porque você vai ter que ver, então automaticamente você vai alterar a velocidade dele. E aí, ó, mas vamos usar um comprimento de onda ainda menor, porque para eu enxergar um elétron, eu vou ter que usar um comprimento de onda no mínimo do mesmo tamanho do comprimento de onda dele. Mas aí você aumenta a frequência, o que vai fazer com que os fótons sejam ainda mais energéticos e vai alterar ainda mais o movimento do elétron. Então, realmente, há uma incerteza na medida da posição. E aí a física quântica ela traz questões muito paradoxais, né? Por exemplo, a famosa experiência mental do gato de Schrödinger, né? Imagina que você tem dentro de uma caixa fechada um gato, você tem aqui um sistema de emissão de partículas radioativas. Vocês sabem que é imprevisível quando que um elemento radioativo emite uma partícula. Então ele pode emitir uma partícula a qualquer momento ou simplesmente não emiti-la. Estou falando isso em intervalos de tempo pequenos, tá? Mas esse sistema, se ele emitir uma partícula radioativa e acionar esse dispositivo aqui, ele solta um martelo que quebra um líquido venenoso que mata o gato. Tá? Esse é o experimento desenvolvido por Schrödinger para explicar, para tentar fazer uma analogia com a complexidade de um sistema subatômico para a determinação da posição e do movimento das partículas subatômicas. Então imagine esse experimento e você está de fora da caixa e a caixa está fechada. Você só sabe que lá dentro tem um gato, tem esse dispositivo que pode emitir ou não uma partícula radioativa, que pode matar ou não o gato. Tá? Se emitir a partícula radioativa, mata o gato, se não emitir, ele continua vivo. A pergunta é, o gato está vivo ou morto? Que, pensando num átomo, seria o elétron está num ponto ou no outro. Então, para a física quântica, o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Porque você só vai saber como está o gato ao abrir a caixa. Que é o caso da física quântica. Você só vai saber algo quando você realiza a medida. E aí, quando você realiza a medida, você colapsa a informação, ou seja, a informação é definida. Então, antes de você abrir a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou morto. Você não sabe. Então, você assume que os dois estados são possíveis. Ele pode estar vivo e pode estar morto. E na física quântica é semelhante. Até realizar a medida no experimento, você não sabe a posição do elétron. Então, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas ao realizar a medida, entra em aplicação o princípio da incerteza. Então, se você definir a posição, você perde a informação da velocidade. E vice-versa. Tá? Então, isso incomodou muito Einstein, tá? Porque para ele, isso seria uma imprecisão humana em realizar medidas. Precisaríamos desenvolver equipamentos com um aprimoramento maior, com maior precisão, para definir com mais precisão o universo subatômico. E aí entra numa questão filosófica, né? Se a ciência dá conta ou não
de explicar esses fenômenos. Então tinha essa linha que o Einstein defendia que Deus não joga dados, como ele mesmo disse, porque essa equação de Schrödinger, pessoal, ela trabalha com probabilidade, a probabilidade de um elétron estar num determinado local ou não, a probabilidade do gato estar vivo ou não, né? Nesse experimento do gato de Schrödinger, o gato tem 50% de probabilidade de estar vivo e 50% de probabilidade de estar morto. Então ele tem a mesma chance de estar vivo ou morto. Depende, aí quando faz a medida, se define um estado. Então isso, a física quântica ela gerou impactos filosóficos muito grandes na época, né? Para os cientistas da época, ter que pensar de uma nova maneira o estudo da ciência, do universo subatômico. E aí, pensando num outro fenômeno quântico que é muito interessante, intrigante ao mesmo tempo, é o emaranhamento quântico, que ficou conhecido como experimento do gato fantasma, um experimento realizado por uma brasileira, só que ela fez esse experimento em um outro país. E basicamente, o que ela fez? Ela fez um experimento que comprova com imagens o emaranhamento quântico. Imagine você um feixe de luz que atinge esse cristal. Esse foi o experimento que ela fez. O cristal ele separa o feixe em dois tipos de luz. Uma luz infravermelha, que nós sabemos que é invisível a olho nu. Então essa luz infravermelha vem para cá. Ela só pode ser detectada a uma câmera, né, por uma câmera. E aqui uma luz vermelha. Tá? Nessa fase em que há a divisão da luz, acontece o emaranhamento quântico. O que é o emaranhamento quântico? Nessa divisão de luz, os fótons que vêm para cá, eles têm a mesma origem dos fótons que vieram para cá, concorda comigo? E na física quântica existe um fenômeno à distância que, se você modificar o estado de uma partícula que está emaranhada com outra, essa luz vermelha está emaranhada com essa luz infravermelha, ou seja, emaranhada no sentido de que elas têm a mesma origem. Então, uma alteração em uma partícula gera uma alteração à distância na outra, que é uma coisa que contraria totalmente o nosso senso comum. Na época, o Einstein chegou a chamar isso de ação fantasmagórica à distância. Não se explicava, né? Vou diminuir a câmera aqui para ver melhor esse infográfico. Então, olha só. Esses fótons gêmeos, digamos assim, eles estão emaranhados. Só que um é vermelho e o outro é infravermelho, né? Então, o que é o emaranhamento? Como eu disse, quando um fóton se altera, o outro também muda. Isso também acontece com o spin do elétron. O spin é o momento magnético do elétron. Se você pegar aí um átomo que você tem 2 elétrons, um átomo de hélio, tem 2 elétrons. Um elétron tem um spin para cima, que é um momento magnético para cima, e o outro elétron tem um spin para baixo, um momento magnético para baixo. Spin up, spin down. Se um elétron for retirado desse átomo de hélio, levado à distância, e por algum motivo você alterar o spin desse elétron que foi retirado daquele átomo original, como eles estão emaranhados, ou seja, eles são originados do mesmo átomo, aquele átomo que ficou, ele reage à distância, instantaneamente. Então, se o spin do outro elétron for modificado, o átomo que ficou modifica o seu spin também. É uma coisa incrível, né? Então, o que houve nesse experimento? A luz infravermelha na realidade eu inverti aqui, tá? A luz vermelha, ela não teve nenhum contato com a figura do gato. Aqui tem uma figura de um gato, né? E aí essa figura ela é atingida pela luz infravermelha e forma esse desenho, né? Então você imagina uma luz vermelha, a luz infravermelha, desculpa, atingindo a figura do gato, né? E ela viaja aqui para fora do experimento. Aí, aqui, ó,
a luz vermelha que não teve nenhum contato com a figura do gato, ela reflete-se num espelho e vai para uma câmera. E adivinhe, a câmera detecta exatamente a silhueta do gato. Mas como assim? Como que a luz que veio para cá faz esse registro se você não teve, essa luz não teve contato com essa figura? Acontece que são fótons emaranhados, né? Então, quando os fótons aqui encontraram essa figura, eles tiveram uma reação que foi transmitida à distância, de forma muito misteriosa, para os fótons que estão aqui do outro lado, que estão emaranhados com este. Então, perceba que o emaranhamento é um fenômeno à distância, instantâneo, né? Instantâneo. E assim, nós temos aí o experimento do gato fantasma, né? Aqui a luz vermelha aqui, do lado direito aqui, a luz vermelha que incidiu numa placa com o desenho de um gato, né? E aqui a silhueta que apareceu lá na câmera. Aqui com luz infravermelha, aqui com luz vermelha. Tá? Na realidade está meio confuso aqui o infográfico, né? Ele está com algumas falhas, porque realmente para detectar pela câmera tem que ser o fóton infravermelho, né? Aqui eu consigo ver a olho nu, então aqui o correto é a luz vermelha, tá? Que atinge aqui essa placa, e aqui a luz infravermelha, que não teve nenhum contato com a placa, que chega na câmera, porque para detectar o infravermelho eu preciso de uma câmera especial, tá? Então veja, mesmo sem contato físico, a informação chegou. Chegou por emaranhamento quântico, tá? Aqui tem alguns detalhes do experimento, né? Também foi feito com luz, com dois lasers amarelo e vermelho, né? Só que com fótons emaranhados. Então eles fizeram um emaranhamento da luz amarela com a luz azul e aconteceu a mesma coisa. Iluminou com luz amarela a silhueta do gato e a informação da silhueta apareceu aqui no feixe de luz azul, né? Apenas o feixe vermelho iluminou o contorno do gato, em materiais como silício e vidro, guardando assim as informações sobre o objeto. Então, a Gabriela Lemos, que é a física que fez esse experimento, né, na Áustria, foi publicado na revista Nature, né, e foi interessante que ela usou a figura do gato, né, que é uma analogia ao gato de Schrödinger, né, e essa fotografia ela é formada por fótons que jamais interagiram com o objeto. Então isso ficou comprovado no experimento. Essa fotografia do infravermelha é formada por fótons que não interagiram com essa placa. Quem interagiu com essa placa foram os outros fótons. Porque o fóton que incide aqui, ele não bate e volta, né? Ele simplesmente interage à distância por esse fenômeno chamado emaranhamento quântico. Então, pessoal, é isso aqui, algumas referências que eu utilizei para trazer esses slides, né, montar esses slides para vocês. Esse livro de física conceitual é muito bom, recomendo a todos. E tem muito material na internet, tem que ter um cuidado com aquilo que a gente vai ler, né, em física quântica, porque tem muita especulação a respeito do tema, mas tem muita coisa que faz sentido também. Então, a física quântica é isso. Esses são os principais conceitos de física quântica que eu queria trazer para vocês. Os conceitos aí desde os modelos atômicos, né? Nós vimos aí também o princípio postulado de Planck,
né? Energia igual constante de Planck vezes a frequência, são valores quantizados. Com base nisso, o Bohr chegou naquele modelo atômico de Rutherford-Bohr, com as órbitas bem definidas, né? Esse princípio quântico de Planck foi utilizado para explicar a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, a dualidade onda-partícula, chegando então na equação de Schrödinger, princípio da incerteza de Heisenberg. Então, vimos também o paradoxo do gato de Schrödinger, né? E uma aplicação prática, uma comprovação prática, que é justamente o emaranhamento quântico. Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Isso é só o começo para a gente estudar física quântica. E aí, na sequência, eu vou estar postando uma lista de exercícios e resolvendo alguns exercícios com vocês. E na semana que vem, trazendo um vídeo específico de efeito fotoelétrico, tá bom? Que são assuntos que têm aparecido nos vestibulares, de forma ainda tímida, mas sempre aparece. E também são assuntos que reúnem toda a física estudada, né? Toda a mecânica, termologia, óptica, eletromagnetismo, tudo isso é necessário para chegar na física quântica. Por isso também que ela só é vista no final do ensino médio e também nos cursos superiores, normalmente no final dos cursos, tá? Então, um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.